parou para pensar quantas vezes você vem se deixando de lado em momentos de crise, em momentos de turbulência, e é justamente nesse período que você mais precisa do seu próprio apoio, do seu próprio olhar caridoso para consigo mesmo? Mas hoje eu vou te ajudar a vencer esse obstáculo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, da Astral TV, do Instagram, do YouTube. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga, oraculista, e agora acompanho o time de vozes da Madrugada Astral para trazer para vocês um pouquinho de conhecimento. Falamos aqui sobre assuntos que elevam e engrandecem a nossa alma. E a partir de hoje faremos uma série com 4 episódios, onde o assunto será amor próprio. E por que eu decidi começar esse programa falando de amor próprio? Porque eu penso que através daquilo que a gente tem dentro de nós, é a forma que a gente consegue transbordar para o resto da humanidade. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? E em tempos de crise, de dificuldade, que todos nós estamos passando, é vital que tenhamos amor um pelo outro e, sobretudo, por nós mesmos. Então, no cultivo do amor próprio, que a gente vai conseguir entregar um pouquinho mais de amor para a humanidade. E pensando nisso, eu quero te convidar a refletir sobre o amor próprio que você tem cultivado em tempos de dificuldade. Eu acredito que muitas vezes a gente falha com isso, não é verdade? Mas hoje eu vou propor aqui um exercício para vocês aprenderem a praticar esse autocuidado de uma forma mais gentil, mais generosa consigo mesmo. E além disso, eu começo esse programa te convidando a também a me acompanhar nas minhas redes sociais. Você me encontra como @aprendendo com as estrelas no Instagram, no YouTube também, ou no meu próprio site, gabiestrela.com. Ali você vai acompanhar os trabalhos que eu faço, os serviços que eu ofereço e ter um pouquinho mais de conexão comigo e com os assuntos, né, que te interessam, e eu desejo ser contribuição para todos vocês aqui. Então, vamos ao assunto do dia de hoje. Eu gostaria de convidar vocês a refletirem sobre 3 tipos de comportamento de pessoas que elas têm, geralmente com a gente, quando estamos passando por um momento de dificuldade. A pessoa número 1. Vamos supor que você esteja passando por um momento de muita aflição, uma separação, um divórcio, você cometeu algum erro importante no trabalho, está passando por um desligamento, o final de uma sociedade, cometeu ali algumas falhas e você precisa de apoio, de incentivo, de inspiração. E aí você divide isso com alguém que você ama. Essa pessoa te abraça, essa pessoa te apoia, essa pessoa olha nos seus olhos e fala: eu confio em você, eu acredito que você vai mais longe, isso vai passar. Tudo que você está vivendo agora vai servir lá para frente. Confia, eu estou do seu lado. Quando você recebe esse tipo de apoio, como você se sente? Como você reage? Às vezes, isso pode não resolver o problema. Às vezes, a pessoa ela não vem entregando todas as soluções, mas simplesmente um aconchego, uma palavra de incentivo, um abraço, faz com que a tempestade não machuque tanto, né? É como se fosse um guarda-chuvinha amortecendo aqueles pingos de chuva gelado que fazem a gente se sentir, né? Às vezes até amedrontado, assustado. E agora, eu quero te convidar a pensar num segundo cenário. Imagine que você esteja passando pelas mesmas situações já citadas aqui e, de repente, você divide isso com alguém que você ama e essa pessoa, ao invés de ser acolhedora, em vez de ser gentil, empática, ela olha para você e fala: eu te avisei, eu disse que isso não ia dar certo,
Eu falei para você fazer diferente e começa a discorrer um monte de acusações sobre as suas costas, e como se ela fosse a ditadora das regras da sua vida, como se essa pessoa sempre soubesse o que é melhor para você antes de você mesmo. Como você se sente quando você se confronta com esse tipo de pessoa? Eu tenho certeza que você já passou pela situação número 1 e por essa situação número 2 também. Quando isso acontece comigo, ou às vezes que aconteceu, melhor dizendo, eu realmente me senti muito mal, pior do que eu estava. Né? Veio culpa, veio um monte de sentimentos difíceis. Mas esse ainda não é o pior cenário. Existe a terceira opção, que é aquela pessoa que até mesmo quando você vai contar sobre os seus sonhos, sobre as suas vitórias, sobre algo que você quer começar a iniciar na sua vida, e principalmente nos momentos de dificuldade, que é o assunto que a gente está tratando aqui nesse primeiro episódio, falando sobre cultivar o amor o amor próprio em momentos de crise, você se abre com essa pessoa, você está num estado de vulnerabilidade, e essa pessoa levanta todas as suas imperfeições, todos os seus erros, como se fosse um troféu. Ela fala que você não seria capaz, aonde você estava com a cabeça para se colocar à disposição de fazer alguma coisa. Ela te humilha, ela levanta um monte de críticas sobre você. Ela não é como a segunda pessoa que pelo menos te desafiou. No caso de falar assim, eu te avisei, falei para você não ir por esse lado. Muito pelo contrário, ela em nenhum momento te demonstrou apoio, nunca te apoiou, e ainda por cima, quando você vai pedir um gesto de solidariedade, ela descarrega um monte de coisas difíceis em cima de você, te xinga, como que você é burro, como é que você é aquilo, como que você faz isso. Como você se sente ao se deparar com uma pessoa que tem esse tipo de reação? É muito difícil, né? Principalmente para nós, que somos pessoas que, já que você está aqui na Rádio Vibe Mundial, na Astral TV, você busca, né, uma elevação de consciência, busca trabalhar com mais generosidade, porque você sabe que isso vai elevar a sua vibração. Pessoas que escutam essa rádio têm uma preocupação genuína com o seu desenvolvimento espiritual. Então, eu espero que você não faça parte do time das pessoas número 3. No entanto, muitas vezes, nós somos esse tipo de pessoa com a gente mesmo. Fala para mim, como você reage quando de repente você erra uma entrada no Waze, o Waze fala para você entrar à esquerda, você não viu, está distraído e você perde a saída. Como que você reage nesse momento? Quando você queima o arroz na sua casa, como você lida com as suas pequenas falhas? Será que não vem um xingamento aí na sua mente? Será que você não se humilha, não coloca um monte de peso sobre as suas costas por uma falha desse tamanhinho? Agora, como seria se você fizesse diferente? Se você fosse um pouco mais empático com você mesmo? Isso porque a gente está falando de erros curtos. Agora, e quando você cometeu um erro importante com alguém que você ama, isso levou o seu casamento, de repente, a uma crise, às vezes até uma separação. Você cometeu um erro importante que fez você perder um trabalho, perder um negócio, perder uma sociedade. Alguém, de repente, foi demitido porque você falhou e não teve coragem de assumir o seu erro. Nesses momentos difíceis, você se abandona? Você deixa o seu autocuidado de lado? Você vira as costas para você? E quando é um amigo que faz isso, você geralmente dá a mão, você geralmente abraça, você geralmente tem uma palavra de consolo, de incentivo, não para passar a mão na cabeça, mas para ajudar aquela pessoa a transcender aquela fase. E agora eu te pergunto, por que será que com você as coisas não podem ser mais amorosas? E você espera que o outro seja essa tábua de salvação? Seja uma pessoa acolhedora?
seja uma pessoa gentil e você não consegue fazer isso por você mesmo? Então é nesse momento que a gente precisa se olhar, se abraçar e se acolher. E agora eu quero propor para você uma atividade, um exercício para você nivelar, né, o seu pensamento, entender em que nível que ele está em relação a si mesmo. É um exercício prático, você vai conseguir fazer aonde você estiver, seja você está dirigindo, você consegue num farol vermelho rapidinho. Se você está em casa, você consegue fazer assim com muita facilidade. Eu quero que você se olhe no espelho ou abra a câmera do celular. Olha no teu retrovisor do carro. O que você vê? O que vem na sua mente quando você se encara? Será que você vai falar das ruguinhas que estão aparecendo? Dos fios de cabelo branco? Será que você vai falar que você tá gordo, que você tá magro? Será que a primeira coisa que vem na sua mente quando você se encara, quando você se olha nos olhos, são julgamentos pesados? E se você tem esse tipo de julgamento, tá tudo bem. É difícil mesmo a gente aprender a se cuidar com muito carinho, porque muitas vezes a gente foi até mesmo repreendido quando a gente sabia que estava sendo bom. De repente a sua cultura te falou que você não pode se sentir maior que os outros, e isso é verdade, mas não significa que você tem que se sentir o último. Isso não significa que você não pode se elogiar, que você não pode reconhecer as suas potencialidades. Então é por essa razão que muitas vezes quando a gente olha no espelho, a primeira coisa que a gente vê são os defeitos. Porque a gente muitas vezes aprendeu a fazer dessa forma. Mas hoje eu quero que você faça diferente. Você já entendeu que precisa se olhar de uma forma mais especial. Mas agora eu quero que você pense se fosse um amigo seu, se fosse o seu filho, se fosse a sua mãe, fosse alguém que assim que você ama demais, te pedisse um apoio. Quais seriam as palavras que você falaria para essa pessoa? O que você faria por essa pessoa para que ela pudesse levantar a cabeça? Para que ela pudesse ter um pouco mais de força, um pouco mais de inspiração. Mesmo que você não tivesse a solução, que você não pudesse dar o dinheiro que ela precisa, o amor que ela busca, a viagem que ela sonha. O que você falaria para essa pessoa? Agora eu quero que você se olhe nos olhos e fale aquilo que você falaria para um filho. Aquilo que você falaria para o amor da sua vida, aquilo que você falaria para um amigo que está precisando de encorajamento. O que você falaria? Será que você consegue agora, nos seus olhos, falar: eu acredito em você? Será que você consegue se olhar nos olhos e falar: vai para cima, eu não vou te abandonar. Eu tenho muito orgulho daquilo que nos trouxe até aqui, apesar das falhas. Tem muita vida pela frente. Vamos para cima. Você não está sozinho, eu estou do seu lado. Se ainda a gente não encontrou a saída, a gente vai criar uma saída. Eu não vou te abandonar. Eu quero te ver sorrindo. Será que você já se falou isso? Será que você já elogiou o seu sorriso? Que tal começar a fazer isso agora? Porque não existe uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, sem uma pessoa que sem amor para transbordar, principalmente em relação àquilo que ela vê quando se encara no espelho. As crises elas vão acontecer para todas as pessoas, mas a forma como a gente encara o processo vai trazer mais peso, mais dor, mais dificuldade ou mais leveza.
E se você está passando por uma tempestade com um chicote nas suas costas, como você acha que esse processo vai chegar no fim? Como você encara tudo isso com otimismo? Como você vai olhar para o dia de amanhã e pensar que pode ser melhor? Se você está se culpando, se você está se deixando para trás, se você se mostra cheio de desafios, de bloqueios, só porque você não tem coragem de se incentivar. Então, que tal mudar essa realidade, sendo seu fã número 1? E eu vou falar para vocês que eu mesma já passei por muitos momentos de autocrítica, de até mesmo agressão comigo, por pensamentos, por palavras. De repente, quando as mulheres vão saber muito, vão me acompanhar nesse raciocínio. Quando a gente gosta de alguém que não nos valoriza, qual é a mentalidade da mulher? Como eu me permiti viver esse tipo de relação? Como eu deixei as coisas chegarem até aqui? Eu não me perdoo. Como assim? Por que tanto peso? Só porque você abriu o espaço do seu coração para uma pessoa e você escolheu investir numa relação? E aí você se culpa, você se julga. E toda vez que você não libera o seu coração desses sentimentos difíceis, você impede que a sua vida flua. Então, o amor próprio não é só fazer skincare, ir para academia, comer direito, embora tudo isso seja tão difícil de sustentar, seja tão difícil de fazer, mas amor próprio também é a capacidade de auto-apoiar-se em momentos difíceis, em momentos de crise. Me fala como você se sente quando você recebe um abraço. E agora você tem a oportunidade de fazer isso por você. Não adianta você estar, entre aspas, em paz com todas as pessoas, negligenciando o seu bem-estar. Porque a pessoa que vai te acompanhar do começo ao fim da sua jornada e até mesmo depois que essa experiência terrena acabar, é você mesmo. A única pessoa que você deve se comprometer em fazer feliz, em saber como é que está, genuinamente é você. Porque até mesmo os seus filhos, eles vão criar a própria vida e você não vai poder fazer nada por eles lá na frente, a não ser apoiar. Porque eles vão viver a vida deles. Mas será que você está vivendo a sua? Será que você pode ser um pouquinho mais gentil com você? E se você tem dificuldade de enxergar suas potencialidades, de enxergar a sua beleza, tanto externa quanto interna, se você tem dificuldade de realmente acreditar mais em você e de se auto-apoiar-se, eu convido vocês a conhecerem a mentoria O Despertar de Vênus. É uma mentoria linda que eu faço para que você tenha esse contato, essa reaproximação consigo mesmo. São 90 dias de uma jornada de transformação, transformando mulheres comuns em mulheres extraordinárias. Quem são as mulheres extraordinárias? São as mulheres que reconhecem a sua própria essência, a sua própria potência e transborda o amor que tem por si nas suas relações, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos. E para isso, você precisa ter consciência, clareza de quem você é. Mas às vezes é difícil a gente olhar para nós, já que tem tanta gente precisando da gente. Mulher sabe fazer isso muito bem, né? Cuida de 30 ao mesmo tempo. É de filha, é de marido, é de trabalho, é de casa, é de escola, é de um monte de coisa. Mas será que ela consegue se cuidar? E eu não estou falando aqui de fazer a unha, fazer o cabelo, mesmo que isso seja altamente importante para nós. Mas é desse exercício de se olhar nos olhos e de se encorajar, de se sentir grato por ter
a vida que se tem, mesmo que você queira uma vida ainda muito melhor. E é sobre isso que vamos falar nos próximos episódios. Como construir uma vida dos sonhos. Mas sem amor próprio não tem espaço para que a gente viva uma nova realidade. E se você deseja dar esse passo adiante, mais uma vez eu convido vocês a entrarem lá no meu Instagram, @aprendendo-com-as-estrelas. Me fala se esse exercício te ajudou, como é que você se sentiu, se você quer esse acompanhamento, como eu posso te ajudar. Eu estou disponível para contribuir para o seu progresso evolutivo, para esclarecer as suas dúvidas, para te ajudar a olhar para a sua jornada de uma forma mais gentil, mais amorosa. E é exatamente sobre isso que vamos falar no episódio número 2 desse programa, dessa série Amor Próprio. No episódio número 2 vamos falar sobre para se amar é necessário ter um novo olhar sobre a sua própria história. Por quê? Porque a gente precisa honrar a trajetória que nos trouxe até aqui. Sem os olhos da gratidão para a nossa própria vida, fica difícil a gente se sentir orgulhoso de quem somos. E só a gratidão abre espaço para uma outra palavrinha mágica, que é o perdão. Quando a gente compreende verdadeiramente a essência de cada experiência, a gente consegue entender que realmente tudo cooperou para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, moral, intelectual, por mais que tenha gerado dor. E esse é o convite do terceiro episódio, o poder do perdão no resgate do amor próprio. E por fim, o quarto episódio dessa série, vamos falar sobre cuidar de si para criar a vida dos sonhos. Então, de fato, tá imperdível as nossas madrugadas e eu espero vocês nos próximos episódios. Mais uma vez, eu convido vocês a irem lá no meu Instagram, @aprendendo com as estrelas, e você pode também me encontrar no meu site, que aí sim é gabiestrela.com. Ali você vai conhecer os serviços que eu ofereço e a gente vai seguir nessa jornada de construção de autoestima, de amor próprio, de resgate do poder pessoal juntas. Então, se você está pronto para virar essa chave na sua vida, vem comigo, que vai ser uma alegria te ajudar na construção da sua melhor versão. Gratidão!